Apresentação Oliveira Júnior. Olá, boa noite. Opinião Livre, quinta-feira, 27 de maio de 2021. A partir de agora, o tema em pauta é coronavírus, suas variantes e a ciência. No momento em que as fake news invadem as redes sociais, grupos ideológicos e até políticos tentam se credenciar como cientistas, a pergunta é: como a ciência lida com esse cenário? E o que podemos esperar em relação ao futuro e o fim desta pandemia? Convidado desta edição é no centro de questionamento do Opinião Livre desta edição, professor Eric Marioli, coordenador do curso de biomédica da Univo, Universidade de Sorocaba, mestre e doutor em ciências com área de concentração de toxicologia e análise pelo Departamento de Análises Clínicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Na nossa bancada de formadores de opinião independente, doutor Ézio Vestina, advogado, especialista em trabalhista e família, e doutor Luiz Antônio Barbosa, advogado especialista em administração pública. Conosco, analisando, perguntando e questionando esta noite no seu Opinião Livre. O nosso cenário já está montado, a nossa bancada já está montada e você ficando sempre muito bem informado. No primeiro bloco, denominado Pinga Fogo, o formador de opinião formulou uma pergunta com tempo de até 30 segundos. O entrevistado responde em até 2 minutos. Nesse primeiro bloco, o entrevistado responderá a um total de 6 perguntas da nossa equipe. No segundo bloco, o formador de opinião faz uma pergunta com até 1 minuto de duração ou algumas observações que avaliar importante. O entrevistado tem até 3 minutos para a resposta. No último bloco, voltamos com mais uma rodada de perguntas Pinga Fogo e as considerações finais. Opinião Livre está apenas começando. Estamos apresentando Opinião Livre. Opinião Livre, com grande satisfação, professor Eric. Estamos apresentando Opinião Livre. Professor Eric, boa noite, satisfação imensa tê-lo conosco aqui no Opinião Livre. Professor, vou pedir a todos os nossos formadores entrevistados que abram os seus microfones neste momento. Doutor Ézio, professor, também abrindo o microfone. Os microfones estão liberados. Na saída de cada intervalo nós fechamos os microfones e retornando podem todos abrir. Boa noite, professor. Boa noite, Oliveira Júnior. É uma satisfação enorme estar mais uma vez junto com você e agora também nas presenças ilustres do Dr. Ézio e do Dr. Luiz Antônio. Então, sou grato por isso, obrigado por mais essa oportunidade, Oliveira. E também, não só a vocês três, mas agradeço a todos aqueles que estão nos acompanhando. Nós que agradecemos a sua presença. Doutor Ézio Vestina, na nossa bancada de formadores de opinião independente. Boa noite, doutor. Mais uma vez, obrigado pela presença. Boa noite, Oliveira. Boa noite, Luiz. Boa noite, professor Érica. É uma satisfação, uma alegria de poder estar com vocês nessa noite. E vamos tratar do assunto atual e importante, né? E mexe com, vamos dizer, com toda a humanidade. Então, é um assunto que sempre desperta interesse nesse momento que nós estamos passando. Sem nem dúvida, doutor Ézio Vestina, na nossa bancada de formadores de opinião independente. Doutor Luiz Antônio Barbosa. Boa noite, doutor Luiz. Boa noite, Oliveira. Boa noite ao convidado, doutor Eric, Ézio Vestina, colega de longa data, e boa noite também a todos aqueles que estão acompanhando aí o RMS News.
Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha no YouTube, no Facebook e no nosso portal. Muito obrigado sempre pela sua audiência. Vamos para a abertura desse primeiro bloco. Estamos apresentando Opinião Livre. Professor, nesse primeiro bloco, 1 minuto, 30 segundos para a pergunta, até 2 minutos para a resposta. Eu começo perguntando. Professor, qual é a diferença de vírus e bactéria? E por que o coronavírus se apresenta com alto grau de letalidade? Legal. Boa pergunta, Oliveira Júnior. Nós temos muitos micro-organismos, temos muitos micro-organismos, micróbios espalhados pelo meio ambiente e também pelo nosso organismo. Não temos somente bactérias e vírus, mas temos também fungos, temos protozoários e, como você citou, bactérias e vírus. Bactérias, fungos, protozoários são organismos vivos, unicelulares ou multicelulares. As bactérias são autossuficientes, capazes de produzir a sua energia, de utilizar substratos para essa produção de energia, de obter esses substratos no meio ambiente, metabolizar esses substratos e produzir a sua própria energia. A bactéria, ela tem toda a maquinaria que uma célula precisa para se manter viva, suficiente, muitas vezes resistir a ambientes extremos. Os vírus não. Os vírus, para alguns pesquisadores, não são micro-organismos. São estruturas proteicas, lipídicas, que não são autossuficientes e que carregam um material genético, uma sequência, e que precisam das nossas células para poder utilizar da nossa maquinaria celular e gerar réplicas. Então, não são autossuficientes e necessitam das nossas células para conduzir as suas atividades. Ok, professor. Professor, em 5 segundos aí, por que é o grau de letalidade do coronavírus? Na verdade, o SARS-CoV-2, ele é altamente transmissível. E em virtude dessa transmissibilidade acentuada, a gente tem um número de mortes também muito importante. Mas temos outros vírus, inclusive da família dos coronavírus, que foram muito mais letais e, porém, menos transmissíveis que o SARS-CoV-2. Professor Eric Barioni conosco nesse Opinião Livre, fazendo-nos compreender em que estamos vivendo. Os nossos formadores de opinião têm total liberdade dentro do tema para fazer as suas perguntas. Fiz uma pergunta mais na área técnica para a gente poder compreender o tema que vai ser discutido no dia de hoje. Doutor Ézio Vestina, sua pergunta, doutor Ézio. Doutor Eric, dentro dessa já primeira explanação que o senhor traz, que o senhor já meio que explica que o vírus, né, todos os vírus, eles são matérias proteicas que se agregam à nossa célula para poder se replicar. Dentro dessa visão, a gente tem visto que o coronavírus ele vem tendo variantes. Estas variantes, elas nascem de que forma? Elas se conjugam, elas se complementam e uma vez elas complementadas ou conjugadas, elas sempre são mais letais ou nem sempre são mais letais? Legal. Posso responder, Oliveira? Liberado. Ótimo. Então, na verdade, é assim, doutor Ézio, não diferente de nós,
os vírus, assim como as bactérias, evoluem, e essa evolução é uma adaptação ao meio ambiente, às dificuldades. Então, você veja que o SARS-CoV-2 se espalhou pela população, essa população produziu anticorpos e células contra essa partícula viral, e isso é um primeiro desafio para esse vírus, toda essa barreira. Fora isso, né, como você mesmo comentou, os vírus necessitam colocar dentro da célula o seu material genético, fazer dentro da célula uma proliferação de proteínas para que ele possa construir várias réplicas iguais a ele, carregando esse material genético. E nessa construção podem haver algumas modificações nessas sequências genéticas que estão ali dentro daquela partícula viral. E isso vai conferindo modificações na estrutura e no tipo de proteína que esse vírus produz dentro da nossa célula e o tipo de proteína que compõe o capsídeo viral, que seria uma estrutura que protege o material genético dele dentro. Então, as mutações, a gente chama de mutações, que podem ser algumas partes do material genético deletadas, substituídas. Essas mutações conferem ao vírus novas capacidades ou incapacidades, e nessas capacidades ou incapacidades a gente pode ter vírus mais transmissíveis, vírus mais aptos a escapar da nossa imunidade, ou vírus menos transmissíveis e menos letais, ok? Professor Eric Barioni, coordenador do curso de Biomédica da Unis, Universidade de Sorocaba, mestre e doutor, conversando conosco hoje sobre esse momento que estamos vivendo da pandemia. Doutor Luiz Antônio Barbosa, sua pergunta ao professor. Doutor Eric, como o senhor colocou, essa questão da mutação do vírus, muitas vezes é até por uma questão adaptativa, até uma questão de sobrevivência do vírus, é uma evolução, certo? Nós temos visto aí dentro da literatura algumas mutações que ocorreram. Você está aí o H1N1, que foi uma mutação, uma junção aí da gripe aviária com a gripe suína. E que separadas não atacariam o ser humano, mas unidas criaram aí o HN1 com um grau, inclusive, de letalidade alto, mas com um grau de transmissibilidade não tão alto quanto o coronavírus. A minha pergunta é a seguinte: existe a possibilidade, assim como aconteceu no H1N1, de uma junção de vírus, já que ele demonstra uma capacidade de adaptação muito grande, assim como aconteceu no HN1, e termos aí um vírus com uma transmissibilidade muito forte, um grau de letalidade da mesma magnitude? É difícil inferir sobre se teremos algo com uma letalidade maior ou algo mais ou menos transmissível. Os coronavírus que nós tivemos que causaram grandes problemas, como o SARS-CoV-1 e o MERS, eles praticamente desapareceram com as práticas de distanciamento social, uso de máscaras e etc. E também, durante esse período, as pessoas foram desenvolvendo imunidade contra esses vírus. A gente tem, sim, possibilidade, por exemplo, de nessas mutações que têm ocorrido, Dr. Luiz Antônio, essas novas linhagens adquirirem a capacidade de infectar outros animais que não somente nós, humanos. Então, infectar animais de companhia, pets, etc. Existem estudos hoje que estão sendo conduzidos porque existe essa questão: será que esse vírus é capaz de infectar esses animais? Estou falando de pet, de cão, de gato, porque é o que estão ao nosso lado. Mas e algumas indicações de presença de anticorpos nesses animais, indicando que foram expostos ao vírus. Talvez não tenham desenvolvido a doença, mas foram expostos e produziram anticorpos. Então,
essas mutações, essas evoluções podem fazer com que seja mais transmissível, seja mais letal, menos letal, que adquira a capacidade de infectar um animal. E essas modificações que vão ocorrendo, elas podem fazer com que, uma vez que a gente tenha linhagens infectando animais de companhia, linhagens capazes de infectar humanos, que isso se cruze e que surjam evoluções a partir desses cruzamentos, né? Então é uma possibilidade, mas é uma inferência, né? Não significa que vai acontecer, é o futuro que vai nos dizer. E a maneira como nós nos comportamos hoje é que vai ditar alguns passos do nosso futuro. Professor Eric, com a gente, Marione, professor da Unisifatec, coordenador do curso de Biomédica aqui no Opinião Livre, nesta edição, conosco, fazendo-nos entender, compreender o coronavírus, suas variantes e a ciência. Final deste primeiro bloco. Estamos apresentando Opinião Livre. Agora vamos para mais um bloco. Nesse bloco, a minha pergunta é a seguinte, professor Eric. Relacionado às vacinas de combate à Covid disponíveis, o que se pode falar sobre o grau de eficiência dessas vacinas? Bom, nós temos hoje 2 vacinas que estão amplamente sendo distribuídas no Brasil, são as nossas 2 vacinas principais, que é a nossa vacina da Fiocruz, AstraZeneca, Oxford, e é a nossa vacina do Butantan, Sinovac. As 2 vacinas são eficazes, possuem eficácia comprovada e segurança, e tudo nos indica que a AstraZeneca é eficaz contra as variantes que nós temos aqui no Brasil, principalmente contra as que são de preocupação, que é a P1, P2, então tudo nos indica que a vacina AstraZeneca tem uma boa eficácia. Estudos estão sendo conduzidos neste momento, inclusive com cidades inteiras, para demonstrar se realmente ela é eficaz ou não. E a vacina do Butantan, ela também tem aí a gente também tem um grau de... A gente pode ficar tranquilo com relação à vacina do Butantan, que pelo tipo de vacina, pela plataforma utilizada, ela possibilita que o nosso organismo produza anticorpos contra várias partes daquele vírus que está morto. Então, mesmo que ocorram mutações que ocorrem naquela proteína S, que é uma das mais importantes no vírus, a Coronavac preserva outras estruturas daquele vírus que está morto, e isso possibilita que a gente tenha algum tipo de proteção contra essas novas variantes. Doutor Luiz Antônio Barbosa, sua pergunta. Doutor Eric, essa questão aí, então, aí uma inferência minha. Talvez a AstraZeneca, porque ela trabalha com uma tecnologia diferente, acho que ela trabalha também na questão do RNA, né, talvez por conta disso que as variantes hoje não estão demonstrando assim um alto grau de letalidade, né? Uma diferença na letalidade, mas principalmente na transmissão, que aí na transmissão nós temos a estrutura do coronavírus e a forma com que ele se adapta à célula, tá? Então talvez seja por conta disso que a AstraZeneca, como ela trabalha no RNA, talvez ela esteja tendo um potencial maior contra as variantes e contra a Coronavac, em relação ao Coronavac. Na verdade, nós não temos informações ainda precisas sobre se a AstraZeneca ela é mais ou menos eficaz contra as variantes que a Coronavac. Existem estudos que já foram feitos com a AstraZeneca para outras variantes. Por exemplo, a da África do Sul, que é a B1351. Ali, a AstraZeneca perdeu eficácia.
Por quê? Porque existem mutações que escapam do sistema imunológico. O que tudo nos leva a crer aqui no Brasil é que na nossa P1 a AstraZeneca será efetiva, mas o risco das variantes é a gente perder a efetividade das vacinas. Mesma coisa para Butantan. E aí eu te falo, você está certo na sua colocação. A vacina da AstraZeneca é uma plataforma mais atual e muito precisa. Imagina que ela vai trabalhar induzindo a produção de anticorpos e uma imunidade celular, mas uma produção de anticorpos especificamente contra a proteína spike. E essa proteína spike original. Então, qualquer variação muito importante nessa proteína pode driblar esses anticorpos que foram produzidos, induzido via AstraZeneca. Não é o que nós temos observado, as pessoas estão sendo protegidas, aparentemente os resultados da cidade que está passando pelo estudo, aparentemente os resultados serão positivos. E o Butantan é uma plataforma mais antiga, menos atual, que você trabalha com vírus morto. Então, imagina que além da proteína S, você tem todas as outras estruturas, talvez menos capazes de ativar o sistema imunológico, como a S, mas que possibilita que o nosso organismo produza anticorpos contra outras partes também. Então, não dá ainda para a gente afirmar qual das duas é mais efetiva contra as variantes, tá? Doutor Ézio Vestina, encerrando esse bloco, sua pergunta, doutor Ézio. Doutor Eric, eu me infectei, a minha mulher infectou-se, meus filhos infectaram-se, a minha secretária infectou-se. Na minha casa ninguém teve grandes problemas, praticamente nenhum. Eu tive febre por 15 minutos, não aconteceu mais nada, perdi o paladar e o olfato. A minha secretária, infelizmente, faleceu. Eu pergunto ao senhor, no meu caso, dos meus familiares, eu tenho certa proteção, meu anticorpos está ativado, e ainda que meus anticorpos dê uma regredida, eu tenho ainda alguma informação imunológica em relação ao vírus? Ok, doutor Ézio, é ainda um ponto de interrogação para a ciência o porquê determinadas pessoas evoluem para quadros mais graves e outras não evoluem. Existem as comorbidades que explicam em partes essa evolução para quadros mais graves ou não, mas ela não explica totalmente. Então, existem estudos também trabalhando com pesquisas relacionadas à genética do indivíduo. Aparentemente, tem relações também com as questões genéticas, com o genótipo de cada indivíduo e como aquele genótipo do indivíduo trabalha naquele organismo produzindo aquelas proteínas. Então, provavelmente, exista também relação com a questão genética, entre outras relações, doutor Ézio, que eu nem me lembro aqui para falar para você. Não sei por quanto tempo, não sei quanto tempo faz que você teve a doença, mas foi em janeiro. É provável que sim, que você tenha anticorpos contra o SARS-CoV-2, e também tem sido demonstrado que as pessoas que desenvolvem um quadro mais leve desenvolvem uma quantidade menor de anticorpos pós-doença, ao mesmo tempo que pessoas que desenvolvem quadros mais graves apresentam uma quantidade maior de anticorpos, mas o que nós temos visto para muitas pessoas é que essa imunidade, muitas vezes, doutor Ézio, ela não é tão duradoura quanto para outras doenças nós temos esse padrão de uma imunidade pós-doença mais duradoura. Então, ainda é uma pergunta que fica sem resposta. Por exemplo, a gente precisa avaliar os seus anticorpos para poder falar, doutor Ézio tem anticorpo. Pode ser que esteja diminuído, pode ser que esteja numa quantidade adequada.
mas é bem provável que, seguindo o curso de outras doenças, o doutor esteja imunizado. Término desse bloco, nós vamos para o intervalo. Estamos recebendo o professor Eric Barioni, coordenador do curso de biomedicina da Universidade de Sorocaba. Hoje, coronavírus, suas variantes e a ciência. Opinião Livre vai para o intervalo e volta já. Estamos apresentando Opinião Livre. Portal rmsnews.com.br. Sistema de comunicação integrada. Acesse agora. Jornal, impresso, rádio, TV, tudo numa única plataforma digital. Entrevistas, comentários em texto e vídeo e podcast específico para um público qualificado como você. Geração de conteúdo personalizado. Conheça e entre na era digital. Portal rmsnews.com.br. Para você conectado na internet. Meu Síndico Profissional, a solução para o seu condomínio. Contrate agora e não tenha dor de cabeça. Meu Síndico Profissional vai cuidar do seu condomínio com independência, livre da construtora. Não deixe a garantia do seu condomínio acabar para trocar o síndico indicado pela construtora pelo seu síndico profissional independente. Depois, você não terá a quem recorrer e vai ter que arcar com todas as despesas. Meu Síndico Profissional faz a administração completa do seu condomínio residencial ou comercial. Garantia e transparência na gestão do empreendimento imobiliário. Meu Síndico Profissional. Agende uma visita. Telefone WhatsApp 9824-6319 ou acesse o nosso site meusíndicoprofissional.com.br. Prêmio Melhores de 2020. Nesta sexta-feira, 22 horas ao vivo, os 10 melhores de Sorocaba na gestão pública e política. Mais de 120 mil internautas escolheram em votação pública pelo portal rmsnews.com.br. Não perca, nesta sexta-feira, 28 de maio, às 22 horas. Transmissão simultânea no portal rmsnews.com.br e pelas redes sociais YouTube e Facebook. Prêmio Melhores de 2020. Realização portal rmsnews.com.br. Opinião Livre, o debate dos principais assuntos que envolvem a sociedade, política, economia, ciência, cultura e muito mais. Toda quinta-feira, às 9 da noite, aqui no portal rmsnews.com.br. Entrevistas e a participação da equipe de formadores de opinião independentes. Opinião Livre, apresentação Oliveira Júnior. Opinião Livre, toda quinta-feira, às 9 da noite. Portal rmsnews.com.br. Para você conectado na internet. Repórter RMS News, 7h30 da manhã, de segunda a sexta-feira. As primeiras informações do dia, para você conectado na internet. Em ação, todo o jornalismo do portal rmsnews.com.br. Entrevistas exclusivas com quem decide o dia a dia no diversos setores da sociedade. Análise dos fatos com a equipe de formadores de opinião independentes. A participação do cidadão pelas redes sociais. Transmissão simultânea no portal, no Facebook e no YouTube. Repórter RMS News. Apresentação Oliveira Júnior. RMS News, linha direta com você. WhatsApp 99706-4961. Você interagindo com a gente. Envie sua mensagem de texto, áudio ou vídeo. Dê sua opinião, comente. RMS News, linha direta com você. WhatsApp 99706-4961. Portal rmsnews.com.br. Jornalismo profissional na internet. Os fatos aqui apresentados seguem base científica em todas as áreas de estudos reconhecidos. Qualquer observação que não corresponde a esses critérios, consideramos fake news. Portal RMS News. Compromisso com a verdade.
Estamos apresentando Opinião Livre. Opinião livre, a informação a todo momento, o debate, a entrevista, a busca pelo conhecimento. Obrigado pela sua sintonia, você que nos acompanha no YouTube, no Facebook ou diretamente no nosso portal. Grato sempre pela sua participação. Conosco hoje nosso convidado especial, professor Eric Barioni, ele que é coordenador do curso de Biomedicina da Uniso, Universidade de Sorocaba, né, ou seja, de Biomédica, né, professor da Uniso, Universidade de Sorocaba. O professor deu um sorrisinho. Qual a diferença da biomedicina com a biomédica, professor? Aí pra gente. Oi, Oliveira. Não, mesma coisa. Na verdade, a pessoa que faz o curso de graduação em biomedicina é o biomédico. Ah, então eu falei seis, tá certo. Como se fosse 6 ou meia dúzia. Isso. Oi, doutor Ezio, abre seu microfone aí, doutor Ezio. Pode abrir seu microfone, doutor Ezio. Luiz Barbosa também, fechado os microfones. Ô, Oliveira, se atirou no que viu, acertou no que não viu. Foi isso. Se eu não tivesse perguntado, quem está acompanhando nem tinha percebido, né, doutor? Mas, pô, esse cara manja pra caramba. Como você falou, agora eu vou cortar você, agora eu vou deixar o Luiz Antônio Barbosa, mas você contribuiu comigo, você foi parceiro, então eu vou deixar ele. Foi parceiro, eu ajudei você, pô. Parceiro, não. Começa você, doutor, brincadeira, só pergunta agora. Vamos lá, então, o professor Eric, a gente tem lido muito, eu particularmente gosto muito de ler todos os estudos que aparecem, tanto da Covid, na ação toda, como na reinfecção. Eu li um estudo de um professor americano, de uma universidade dos Estados Unidos, onde ele sustenta que seria muito interessante que jovens aptos a serem pais, jovens homens e jovens mulheres aptos a serem pais, era apreciável que eles se infectassem de forma natural, para que eles passassem anticorpos para os seus bebês, futuros bebês. E ainda ontem saiu um estudo aqui no Brasil que já estão detectando bebês com anticorpos. O senhor tem alguma visão sobre isso? O senhor já se aprofundou razoavelmente nesse aspecto? Vamos lá, Ézio. A ciência, ela trabalha com evidências. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, muitas vezes, de, ao buscar informações, separar aquilo que é um artigo que nos traz dados científicos com evidências concretas e não inferências sobre algo, e aquele artigo onde um pesquisador ou profissional da saúde emite uma opinião sobre um determinado assunto com base naquilo que ele vem pesquisando, que muitas vezes está enviesado porque ele tem um raciocínio, ele acredita em algo e muitas vezes ele não vai colocar os dois pontos da balança, ele vai defender o lado dele. Eu acho muito arriscado e sou totalmente contrário a expor homens e mulheres em idade fértil com intenção de ter filhos. Por quê? Porque a gente não sabe ainda quais são as consequências. Na verdade, assim, a gente já tem visto que no primeiro trimestre da gravidez, onde nós temos uma fase onde os órgãos são formados, a infecção da mãe pelo vírus SARS-CoV-2 influencia nesse desenvolvimento. E mesmo para além desses 3 meses, que é um período onde os órgãos estão formados, mas eles vão se desenvolver, a infecção pelo SARS-CoV-2 também vai influenciar nesse desenvolvimento. Influenciar diretamente pela infecção do embrião, pela infecção do feto,
e influenciar indiretamente, porque a mãe vai apresentar alguns distúrbios e isso indiretamente, mesmo que não seja algo direto do vírus com o embrião, o feto, indiretamente por complicações na mãe, isso vai complicar a criança. Então, isso é algo assim que não tem cabimento ser feito. E eu, há algumas semanas, vi essa primeira notícia, onde eles mostravam que uma criança nasceu com anticorpos contra a Covid. Então, assim, de duas uma, ou essa mãe teve Covid antes da gestação, ou ela teve Covid durante a gestação e graças a Deus a criança nasceu bem, ou ela foi vacinada. Nesse caso da notícia que eu vi, ela havia sido vacinada durante a gestação. O que não é indicado para todas as vacinas, ser vacinada durante a gestação, porque é tudo muito novo e a gente não sabe ainda como aquilo, para algumas vacinas, né, como que vai ser o comportamento da vacina no organismo de uma mulher que está tendo no seu ventre o desenvolvimento de um embrião e de um feto. Então, a criança nasceu com anticorpos. Isso é natural, viu, doutor Ézio? Todas as crianças nascem sem uma capacidade própria ainda de produzir os seus próprios anticorpos. Elas nascem com uma defesa que a gente classifica como inata, uma defesa inata, mas ao longo do desenvolvimento ela vai produzindo anticorpos. E esses anticorpos são fundamentais para a proteção. Só que nesse momento do nascimento, a criança ainda não é capaz de produzir os seus próprios anticorpos. Então a mãe transfere anticorpos via placenta para essa criança. Então, tudo aquilo que a mãe já teve de doença, ou toda a vacinação que ela recebeu e que ela possui proteção de anticorpo, aquilo vai ser transferido para a criança, mas aquilo vai durar 1, 2, 3, 4, 6 meses, porque esses anticorpos são proteínas e essas proteínas serão degradadas. Então, essa proteção inicial, ela não é duradoura. Ela vai durar até alguns meses que essas proteínas começam a ser degradadas e essa criança, então, exposta ao mundo, recebendo a vacinação, começa a produzir os seus próprios anticorpos. Correto. Professor, já vou passar para o doutor Luiz Antônio Barbosa. Doutor Luiz Antônio Barbosa, sua pergunta. Doutor Eric, como o senhor colocou, ciência trabalha muito com observação, com fatos. Infelizmente, aí na questão do coronavírus, ela foi uma doença, vamos voltar aí, vamos retroceder aí a 2020, que pegou aí de surpresa, 2019, final de 2019, 2020, um grau de transmissibilidade muito alto. Então, o que aconteceu? Aquela época, como não existia aí, ainda não existe ainda os medicamentos aí, capazes do tratamento, hoje ainda, o indicado é a vacina. Então, se fizeram aí muitas colocações de medicamentos, fizeram testes, aí temos aí a ivermectina, tivemos aí a cloroquina, tivemos aí até no Brasil a Anitta, que se não me engano, a nitaxoxanida, né? Mas chegou-se aí uma conclusão depois de estudos, depois de análise, colocando que naquela época foi uma coisa plausível, porque estava se tentando, não existia ainda um remédio, estava se tentando, que mortes estavam ocorrendo. Mas comprovou-se que hoje, já há um bom tempo, não hoje, que o resultado desses medicamentos é nulo. Podemos dizer hoje que é uma irresponsabilidade que está trabalhando aí com medicamentos que já foram comprovados que não têm resultado prático? A hidroxicloroquina, que foi a mais polêmica de todas, vários estudos robustos já demonstram que ela não influencia no tempo de internação ou na melhora dos sintomas, não tem efeito positivo sobre a doença e pior, né? Ela aumenta a possibilidade de efeitos colaterais, complicações cardíacas, por exemplo. Sobre a ivermectina, faltam dados robustos para demonstrar
os efeitos positivos da ivermectina. Faltam estudos mais completos que consigam demonstrar isso. Então, tudo é muito, com relação à ivermectina, incerto. E com relação à hidroxicloroquina, não há evidências que demonstrem que o uso é positivo. Os profissionais da saúde que são prescritores, Dr. Luiz Antônio, e que possuem possuem essa competência de prescrever esses medicamentos, eles possuem essa garantia por lei, né? Nossos dois colegas são advogados e sabem disso. Porém, a ciência mostra o contrário, e que esses medicamentos, ainda que possam ser prescritos, eles não têm efeito prático. E esse tipo de conduta, ainda mais quando não se trata de profissionais da saúde e se trata de órgãos ou de políticos induzindo esse uso, ele gera a automedicação, ele gera um uso sem orientação por profissionais da saúde, médicos e não médicos. E isso traz muita confusão, traz muito ruído na informação, então é algo muito ruim. Então, os órgãos como a Anvisa, Organização Mundial da Saúde, eles estão aí para trazer essas informações e já mostraram que esses medicamentos eles não têm efeito prático positivo, não têm efeito positivo sobre a doença, ainda que os estudos, Dr. Luiz Antônio, continuarão, porque as perguntas permanecem por ser respondidas. Então, nós continuaremos vendo estudos que vão tratar a hidroxicloroquina como uma provável candidata ou a ivermectina como um provável candidato, porque a ciência é assim, as perguntas estão aí. O nosso cuidado deve ser com a interpretação do estudo, com a interpretação do que está lá. Não é porque está lá demonstrando alguns resultados que podem ou não ser positivos, que num modelo experimental ou que num teste clínico, num estudo específico, aquilo foi positivo, que a gente vai extrapolar isso para o uso da população. Então, eu sempre costumo falar que esses estudos, de agora para frente, continuarão. E se você abrir uma base de dados que contém artigos científicos, né, óbvio, você vai encontrar muitos e muitos desses estudos tentando responder muitas e muitas perguntas, e isso não significa que está sendo endossado o uso. Professor, o Butantan, autorizado pela Anvisa, deve iniciar os testes em humanos do soro contra o coronavírus. Qual a diferença de se tomar a vacina ou o soro e quais são as expectativas sobre esses estudos? A vacina, Oliveira Júnior, é um processo de imunização ativo, onde você recebe um desafio, você recebe um antígeno, você recebe um micro-organismo e o seu organismo se encarrega de produzir os anticorpos. Então, é um processo ativo de imunidade. O soro, como tem sido divulgado pelo Butantan, ele é um tipo de imunização passiva. Então, é uma imunização onde você recebe os anticorpos prontos. Eles estão prontos. É como se fosse aquela imunidade que eu falei para vocês, que a mãe transfere para o feto. Só que aquilo é natural. Essa imunização passiva por meio do soro, por exemplo, o convalescente do Butantan, é uma imunização passiva artificial, não é da mãe para o feto. Então, anticorpos ali de pessoas que já tiveram a doença, pessoas que produziram muitos anticorpos contra muitas estruturas daquele vírus. Então, isso é muito positivo para o indivíduo que vai receber. E eu tenho boas expectativas sobre isso, e alguns estudos mostram, sim, os efeitos positivos do uso desse soro convalescente, diminuindo aí, por exemplo, a possibilidade de evolução para um quadro mais grave, porque você vai ter instantaneamente
anticorpos prontos que vão neutralizar o vírus e impedir que ele infecte a célula. Então, esse é um ponto muito positivo para pacientes, por exemplo, que estão internados num quadro mais complicado, para pacientes que são imunossuprimidos ou por uma doença adquirida ou por fazer tratamento para alguma outra doença. Então, eu vejo com muito bons olhos essa luz que é essa pesquisa aí que o Butantan tem feito também. Professor Eric Barioni, conosco nesta edição do Repórter RMS News. Nós vamos para o último intervalo e voltamos com a última rodada das chamadas perguntas Pinga Fogo. Opinião livre para você conectado na internet. Estamos apresentando Opinião Livre. Portal rmsnews.com.br. Sistema de comunicação integrada. Acesse agora. Jornal, impresso, rádio, TV, tudo numa única plataforma digital. Entrevistas, comentários em texto e vídeo. E podcast específico para um público qualificado como você. Geração de conteúdo personalizado. Conheça e entre na era digital. Portal rmsnews.com.br. Para você conectado na internet. Meu Síndico Profissional, a solução para o seu condomínio. Contrate agora e não tenha dor de cabeça. Meu Síndico Profissional vai cuidar do seu condomínio com independência, livre da construtora. Não deixe a garantia do seu condomínio acabar para trocar o síndico indicado pela construtora pelo seu síndico profissional independente. Depois, você não terá a quem recorrer e vai ter que arcar com todas as despesas. Meu Síndico Profissional faz a administração completa do seu condomínio residencial ou comercial. Garantia e transparência na gestão do empreendimento imobiliário. Meu Síndico Profissional. Agende uma visita. Telefone WhatsApp 9824-6319 ou acesse o nosso site meusíndicoprofissional.com.br. Prêmio Melhores de 2020. Nesta sexta-feira, 22 horas ao vivo, os 10 melhores de Sorocaba na gestão pública e política. Mais de 120 mil internautas escolheram em votação pública pelo portal rmsnews.com.br. Não perca, nesta sexta-feira, 28 de maio, às 22 horas. Transmissão simultânea no portal rmsnews.com.br e pelas redes sociais YouTube e Facebook. Prêmio Melhores de 2020. Realização portal rmsnews.com.br. Opinião Livre, o debate dos principais assuntos que envolvem a sociedade, política, economia, ciência, cultura e muito mais. Toda quinta-feira, às 9 da noite, aqui no portal rmsnews.com.br. Entrevistas e a participação da equipe de formadores de opinião independentes. Opinião Livre, apresentação Oliveira Júnior. Opinião Livre, toda quinta-feira, às 9 da noite. Portal rmsnews.com.br. Para você conectado na internet. Portal rmsnews.com.br. Jornalismo profissional na internet. Os fatos aqui apresentados seguem base científica em todas as áreas de estudos reconhecidos. Qualquer observação que não corresponde a esses critérios, consideramos fake news. Portal RMS News. Compromisso com a verdade. Estamos apresentando Opinião Livre. Repórter RMS News, de segunda a sexta-feira, às 7h30 da manhã. Dr. Ézio Vecina na nossa bancada de formadores de opinião independente. Dr. Luiz Antônio Barbosa também. Às 10 da noite, mas é como estamos agora, doutor Ézio e meu querido doutor Luiz Antônio Barbosa, a gente troca até o nome do programa, né, doutor? Você viu que eu comecei com Repórter RMS News, quando, na verdade, nós estamos no Opinião Livre. Né, doutor Ézio? Abre seu microfone aí, doutor. Seu microfone, doutor Ézio.
Cadê o microfone do Ezio? Abre o microfone. O Ezio tá cansado. Quinta-feira fala, meu, não vejo a hora de chegar a sexta, viu? Todo mundo aí, doutor Ezio. Essas horas aqui, Oliveira, já tá com a cabeça que é um balaio de gato. Já fala. Mas fala, Luiz Antônio Barbosa. Tá cansado? Já tá trocando Jerônimo por Genésio. Meia dúvida, meu amigo. Mas o tema é importante, né, doutor Ezio? Por isso que a gente fica atento, né, para ouvir um especialista. E é importante para a gente saber que nós temos um cientista, um especialista conosco aqui, da nossa terra, que fala a nossa linguagem. Eu que já tive a oportunidade de morar em outros pontos do país, a gente vê o quanto isso é difícil. E aqui não, eu tenho uma bancada rica, viu? E fico feliz, professor Eric, doutor Luiz Antônio Barbosa, doutor Ezio Vestina e toda a nossa bancada. Então a gente é privilegiado aqui na cidade de Sorocaba. Vamos fazer o seguinte, nós vamos agora para o último bloco, ok? Professor, é o seguinte, ó, é pra bola. É 32, professor, agora, hein? Nós fizemos o primeiro bloco, daí fomos para um bloco mais tranquilinho. Agora o senhor tá vendo a cara dos camaradas ali, doutor? Eles, Ezio Vestina, daqui a pouco que levanta aquela mesa, Oliveira. Legal, maravilha, brincadeira à parte. Vamos lá, vamos fazer o seguinte... Quem começa? Os dois aí, quem levanta a mão primeiro aí? Ezio... O Luiz começa. Começa, Luiz, sua pergunta, 30 segundos. Doutor Eric, eu não posso dizer assim que seja uma coisa boa que se extraiu desse problema da pandemia. Vamos colocar que foi uma lição, tá? Mas uma lição que colocou um fato, mostrou alguns fatos em relação à pesquisa, à ciência do Brasil. Ficou demonstrado aí, inclusive agora que nós estamos dependendo de insumos da China para produzir medicamentos, para produzir a vacina. Nós estamos aí, detectamos aí um sucateamento da pesquisa nacional, um sucateamento da Universidade Nacional. Será que isso servirá para alertar aí sociedade e governo para voltar aí a pesquisa e incrementar aí a pesquisa nacional para que nós não dependamos de potências estrangeiras para cuidar da nossa saúde? A pesquisa, os pesquisadores, a ciência pede socorro, principalmente aqui no Brasil, porque é de onde eu posso falar com propriedade. Sempre foi muito difícil fazer ciência, sempre é muito burocrático fazer ciência. E quem nos assiste aqui e trabalha nos laboratórios de pesquisa, com alunos de mestrado, doutorado, sabe o quanto é burocrático e difícil fazer pesquisa, conseguir verba, conseguir comprar equipamentos e insumos. E agora tem ficado cada vez mais difícil, o apoio e incentivo à pesquisa tem ficado cada vez mais difícil. Eu tenho visto colegas que sofrem sem bolsas e a gente praticamente antes da pandemia, eu digo a gente enquanto aluno que fui de pós-graduação, de mestrado e doutorado, a gente antes da pandemia não era visto, talvez ainda não seja, mas a gente tem na população um grande número de alunos que são chamados de alunos, mas são trabalhadores da pesquisa, são bolsistas, mas essa bolsa é o salário deles, fazem mestrado e doutorado e eles carregam um grande piano que é a ciência do nosso país, juntamente com os professores que orientam essas pesquisas. E a gente precisa de apoio e a gente precisa que os governos olhem para a ciência de maneira diferenciada e valorizem, porque é nesses momentos de crise que a gente vê o quanto é importante. Na verdade, a todo momento a gente pode ver, mas porque tudo é ciência, tudo é pesquisa, tudo depende, mas nesses momentos de crise isso fica mais evidente. Doutor Ezio Vestina, sua pergunta, doutor Ezio. Doutor Eric, debate pronto. Pelo que o senhor já estudou, até chegar ao ponto do senhor
ter esse grau de doutorado. Então, o senhor já estudou epidemias que a humanidade passou, epidemias que a humanidade já superou. Dentro do que o senhor estudou, dentro do que o senhor está estudando, dentro do que o senhor está vivenciando, dentro da expectativa do senhor, o senhor acha que também esta epidemia ou pandemia será superado pela humanidade e o ser humano voltará a ter aquela vida que até pouco tempo nós tínhamos, encontrar com nossos amigos, ir no barzinho, tomar uma cerveja, uma reunião, escutar uma música, um show de rock, enfim. O que o senhor tem em termos de expectativa, pelo que o senhor já viu, pelo que o senhor está vendo e pelo que o senhor entende que acontecerá? Doutor Ézio, sim, nós teremos a nossa vida social de antes. Teremos sim. E muito mais rapidamente que outros que viveram aqui tiveram essa possibilidade. O senhor viu, em um ano, quantas vacinas nós temos, né? Então, isso prova a capacidade da ciência, a capacidade dos nossos profissionais da saúde. E sim, a gente vai voltar a ter aquela vida. Mas esse é um processo gradual. Esse é um processo gradual e a gente deve utilizar esse momento de crise para aprender e carregar isso com a gente ao longo dos anos que virão depois, sem talvez crises como essa. Porque senão nós seremos pegos novamente de surpresa, né? E com a possibilidade de aparecimento de outras pandemias, né? Talvez mais transmissíveis ou mais letais, se a gente for pego de surpresa e não fizer a nossa lição de casa, a gente não vai acreditar naquilo que está por vir ou naquilo que virá. Então, eu vejo que esse nosso comportamento hoje, de muitas vezes não utilizar a máscara, de não respeitar o distanciamento social, de não acreditar no que está acontecendo, pode ser uma grande armadilha para um eventual vírus que virá no futuro mais letal, mais transmissível e possa causar impactos muito maiores para a população. Professor, a última pergunta. Alguns grupos, eles têm tentado plantar uma informação de que a mutação do vírus cada vez mais agressivo se deve à vacinação que vem ocorrendo em massa. Pergunto, o que diz a ciência? Bobagem pura, Oliveira Júnior. A varíola matou muitas pessoas durante muitos anos. E ela foi a primeira doença a ser erradicada, assim como muitas outras foram controladas e erradicadas graças à vacinação. Esses movimentos anti-vacina são crimes contra a humanidade, contra a saúde pública. A vacina, ao contrário, ela vai bloquear a transmissão do vírus, porque na medida em que as pessoas não evoluem para quadros mais graves e não apresentam sinais e sintomas, elas vão deixando de transmitir esse vírus da forma como transmitiriam caso tivessem sinais e sintomas mais acentuados ou quadros mais graves. E a gente consegue bloquear esse espalhamento, a gente consegue bloquear essa cadeia evolutiva onde ele vai tentando se adaptar. Então, isso, na verdade, é um argumento que eles estão tentando pegar para se mostrar contra a vacina, que não tem fundamento algum. Porque, sim, o vírus encontra bloqueios e ele vai tentar se proteger, seja com vacina ou seja com imunidade adquirida pela infecção causada pelo vírus selvagem que está na natureza. Mas a vacinação, ela é muito mais rápida, o bloqueio é muito mais rápido. E o vírus, ele não consegue mais se espalhar, ele não tem mais por onde, ele vai encontrar bloqueios e a gente consegue vencer a doença. Estamos apresentando Opinião Livre. Professor Eric, final dessa edição, nosso espaço à sua disposição para as considerações finais.
Legal, Oliveira Júnior. Antes de mais nada, olha, é difícil responder em 2 minutos e 1 minuto. É um desafio. O Oliveira Júnior, quando falou para mim, para participar, quando fez gentilmente o convite, ele falou: Eric, eu sei que às vezes precisa de um pouco mais de tempo para contextualizar, mas é pinga-fogo. É 30 segundos de resposta, 30 segundos de pergunta, 2 minutos de resposta, 1 minuto. Pensei comigo, bom, acho que dá para responder, mas não, é difícil. Para você formular, tentar explicar, né? É complicado. Mas olha, Oliveira Júnior, foi um prazer participar, um prazer imenso. Parabéns por esse programa Opinião Livre, é sucesso. Tinha dito para você que eu tenho acompanhado pelo YouTube, no canal RMS News, e acompanho também os outros programas aí, o repórter RMS News, e fico muito feliz de contar com o teu apoio, o teu coleguismo, essa parceria, e agradecer o Dr. Ézio e o Dr. Luiz Antônio. Não nos conhecíamos e nos conhecemos hoje, foi uma satisfação. Eu estou à disposição de vocês, assim como também à disposição daqueles que estão nos acompanhando. É sempre um prazer, e no que eu puder ajudar, eu estou aqui à disposição. Professor, nós que somos gratos ao senhor. O professor Eric, Dr. Ézio e Dr. Luiz Antônio Barbosa, nos primeiros momentos, quando se começou a querer entender o que era o coronavírus, ele nos concedeu entrevista naquele momento, tentando nos fazer compreender e entender. E a gente viu que tudo que ele disse, que está gravado no nosso YouTube, à época, para a Rádio Cacique de Sorocaba, se concretizou. Ele que foi uma indicação da doutora Marina Elaine, que grata indicação. Muito obrigado, professor. Doutor Ézio, obrigado, uma boa noite. Obrigado por mais uma vez aqui a nossa bancada, doutor Ézio. Eu que agradeço, Oliveira. Para mim foi muito importante ter participado hoje. Quero por ter tido contato com... A gente tem tantas preciosidades aqui na nossa cidade e a gente não sabe. A gente às vezes se socorre a outros locais, outros mundos. E aqui na nossa cidade nós temos verdadeiras preciosidades, mentes brilhantes que podem nos esclarecer com bastante propriedade, e às vezes a gente não conhece. Hoje eu tive a oportunidade de conhecer uma dessas mentes iluminadas que trouxe luz para uma escuridão que é o coronavírus. Obrigado, doutor Ézio. Obrigado, doutor Luiz Antônio Barbosa. Obrigado a todos, obrigado a participação do doutor Eric, que foi muito esclarecedora, e aí, como sempre, a todos aqueles que acompanham o RMS News, eles que dão aí a nossa força. Obrigado, boa noite.